salve, salve! Memória afro-brasileira e música são os destaques do programa de hoje. Veja agora o que preparamos especialmente para você. Que tal compartilhar memórias pelo Instagram? O projeto Acervo Imediato convida pessoas negras a dividirem experiências usando a hashtag Acervo Imediato. Quando finalmente eu posso sentir o cheiro do barco roçando a água, tentando se manter firme em suas leves marés de Paraguaçu. É quando toco com a mão as cordas vocais. Meus seios apontam, meus dedos entram por um ouvido e saem por outro, e posso ouvir o desgaste do ferro e das pedras quando a água passa. O Acervo Imediato, ele aposta no poder das artes da imagem enquanto potência criativa de novos imaginários e realidades. O amor é coisa que mói muximba e depois o mesmo que faz curar. Então, o projeto Acervo Imediato, ele vem com essa provocação, né? Como é que a gente constrói nossos imaginários de futuro, e esse futuro pensado a partir de uma perspectiva espiralar, né? A partir da cosmovisão africana e indígena também, onde o tempo passado, presente e futuro, eles se encontram. O meu trabalho, que se chama Um Transe de 10 milésimos de segundo, ele está justamente nesse limiar, né? Esse corpo que é o limiar, o corpo que está no meio do tempo, no espaço. E ele vai conversar a partir disso, tensionando a ideia de transe, né? A ideia desse transe, desse trânsito, né? O meu trabalho ele é feito a partir dos gráficos, ou seja, eu crio um espaço graficamente que é para a existência do meu corpo. Eu queria ver teus olhos e também teu coração. Gostaria de um amor que me desse um aperto de mão. Olhe que saudade de você, meu bem. Eu quero falar com você. Agora eu preciso dizer, eu gosto muito de você. O projeto do Acervo Imediato é muito fundamental por trazer essa perspectiva da memória sendo narrada a partir de 3 artistas negras. A gente vive num país sem memória, o que elegeu contar as histórias a partir de uma ótica branca. Então, toda vez que tomamos posse dessa narrativa, é um gesto político, é um gesto radical, de reafirmação de nossas subjetividades, de reafirmação de nossas identidades. Faz alguns anos, na verdade, que eu tenho pesquisado mais e produzido sobre a reverberação das memórias, né? das minhas memórias familiares. Tenho colocado mais isso no meu trabalho. O quarto de costura também era o quarto de dormir, o nosso quarto. Dormi com minha avó até os 9 anos de idade. O Tarô de Memórias, que é a obra que eu apresento no Acervo Imediato, ele me surge da necessidade de mergulhar um pouco mais nas memórias familiares que tenho com essas mulheres. Então, no momento em que eu tiro uma carta e que eu vejo a foto daquela mulher, eu acredito que eu volto imediatamente para a memória a qual eu devo retornar. E aí, nesse processo, eu anoto e me conecto com essa memória para um melhor entendimento de mim mesma, para um melhor entendimento da minha própria existência. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta vigia a nossa memória. E espero que vocês cheguem no site acervoimediato.com para visitar e mergulhar naquelas obras maravilhosas que estão lá disponíveis para vocês.
Tá aí, muito bacana o projeto, vale muito a pena participar. E a gente continua aqui falando de memórias. Flávio Gomes, Lília Schwartz e Jaime Laureano escrevem e reescrevem a história de 550 personagens que marcaram o Brasil no livro Enciclopédia Negra. Novos cenários para a historiografia negra brasileira. Reparação histórica, hein, Jaime? A gente queria buscar, dentro da complexidade da história do povo negro no Brasil, biografados que não teriam tão facilmente o conhecimento público. Então a gente foi buscar desde, por exemplo, uma mulher que lutou pela alforria dos seus filhos, ou então um homem que criou a primeira escola para pessoas negras, ou o primeiro fotógrafo de pessoas negras. A gente queria mostrar a complexidade, não queria também só mostrar quilombos, líderes de revoltas, líderes religiosos. Nós também queríamos que existisse uma paridade de gênero e sexo. Por exemplo, nós mostramos histórias de vida de pessoas que foram presas pela visitação do Santo Ofício por não professarem uma opção de gênero. Então temos o caso da Chica Maniconga, então Francisco Manicongo. A Chica foi presa pela Inquisição por se vestir de mulher. Essa preocupação se mantém na enciclopédia toda. Nós temos muitos personagens femininos também, muitas heroínas feministas nos quilombos, mas também heroínas feministas que são engenheiras, que são médicas, que são amas de leite, que são mães que se negam a que seus filhos nasçam em cativeiro. Mulheres também que empenhavam lutas pela emancipação dos seus. Então eu acho que a história de Rosa é muito interessante. Rosa, 1831, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Numa madrugada fria de 1870, Rosa atravessaria a fronteira do Uruguai, fugindo de uma fazenda criatória de gado junto à Uruguaiana. Nascida no Brasil e com 39 anos, Rosa evadiu-se, acompanhada dos seus filhos Eugênio, Francisco, Fláubio, Domingos e ainda um de peito. Não teve, porém, total sucesso em sua empreitada, sendo capturada, mas o que parecia uma escapada individual era parte do movimento mais amplo, que levou muitos escravizados a fugir de diversas áreas do Rio Grande do Sul e alcançar o Uruguai e a Argentina. A enciclopédia já produziu mais de 110 obras que foram criadas expressamente para esse projeto. Todas essas obras foram produzidas por artistas negros, negras e negres, pensando nos artistas trans que tomaram parte também desse projeto. Fiquei conversando com os artistas e as artistas e vendo a história pessoal de cada um, a poética de cada um, a pesquisa de cada um, e fui colocando junto a isso, preenchendo a lacuna entre artista e biografado, como que essa conexão se daria. Porque a ideia era que a primeira conexão que se tem entre verbete e quem vai ser retratado é do próprio artista. E a descoberta desses personagens foi sensacional. Nós vasculhamos teses, dissertações, nós nos valemos muito, nos utilizamos muito da excelente historiografia da escravidão que nós temos no Brasil, que é reconhecida também internacionalmente. Mas também tem muito material inédito, feito a partir de pesquisa em arquivos, registros paroquiais, em obituários, mas também em jornais, em revista. Eu acredito que a Enciclopédia Negra tem um papel muito relevante para a memória, para a nossa memória, para a memória brasileira. O que ela faz é dar alma, dar corpo e muitas vezes dar retrato para esses personagens que foram durante muito tempo silenciados, apagados ou borrados da nossa história. Uma parte da África está bem aí na tela do seu computador. Visite o acervo digital da Casa do Benin, um espaço importante de diálogo entre o Brasil e esse país africano. E ainda tem um livro digital que acabou de ser lançado.
muita música para você no projeto Aceurim. Ritmos variados com mais de 17 atrações musicais. É festa que só termina na semana que vem. Mas cuidado com o trabalho, hein? Se chegar em um mesmo momento, mas não se entregue, sofrimento, fraqueza. Confiando em Jah. Espere com fé, tenha paciência, põe em prática sua fortaleza. Eu vou contar uma história que você vai se amarrar. Menino do lixão que adora apontar. Para os pequenos, muita diversão e educação. O musical O Fabuloso Lixão fala de questões ligadas ao meio ambiente. Alegria e cidadania para a nossa criançada. Xeleco, uma história vai contar. Xeleco, o Xeleco vai chegar. Xeleco, sim, Dona Cheirosa chegou. E a gente vai agora para aquele rapidíssimo intervalo. Só o tempo de você beber uma água, se hidratar, esticar as perninhas e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Soterópolis. Até já! A Educadora FM está cheia de novidades. Aumente o som e sintonize 107.5. Com 43 anos de história levando boa música e conteúdos únicos para a população, a Rádio Educadora celebra uma nova fase. Além de um novo projeto de espaço físico nas instalações e nos estúdios e a chegada de transmissores de muito mais alcance, a sua 107.5 está repleta de novidades na programação. Uma delas é o Toca Aí, agora com 2 edições, de segunda a sexta, 1h e 8h, em que você pode pedir músicas pelo WhatsApp da Rádio Educadora. Anote o número 71999641908. Já a seleção musical dos finais de semana promete não deixar ninguém parado. As manhãs de sábado começam com muito samba no pé. São 4 horas de programação totalmente dedicada ao gênero. Um som de Angola, de Jeje, de Queto e Naku. Força que vem do passado na voz do meu povo. Às 10 da manhã, o programa Brasil Pandeiro abre os trabalhos apresentando uma variedade de ritmos dessa expressão brasileira. A faixa samba segue até às 2 da tarde de sábado. Pise macio, sinta meu samba esquentando pouco a pouco. Ritmo forte, que bagulho louco. Nem é preciso habilidade pra dançar. Aos domingos, quem dá o tom é a música nordestina e tem estreia na casa. O programa Baião de 2 abre a programação às 11 da manhã, com uma seleção de músicas voltada para a tradição de ritmos e estilos da nossa música regional. Logo em seguida, e de cara nova, entra no ar ao meio-dia Forró para Todos, um programa dedicado à musicalidade das festas juninas. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade. A música latino-americana também tem espaço por aqui e garante esquentar o fim de tarde aos domingos. El marinero y el capitán se reunieron en un bar y encargaron otra botella de ron. O programa Soy Louco por Ti começa às 6 da noite e faz um passeio pela riqueza sonora da música produzida por nossos hermanos. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Você abusou de mim. Me chamou de feio, eu não sou legal. Para os notívagos, a novidade fica com a faixa Mixtape. A cada final de semana, uma festa é convidada a colocar o melhor das playlists que fervem as pistas. A primeira edição ficou por conta da turma do Baile Esquema Novo. São várias as maneiras de você ouvir a Rádio Educadora.
Sintonize 107.5 no seu rádio. Acesse www.irdeb.ba.gov.br/educadora online ou baixe no seu celular o aplicativo Educadora Play. No azul de Jezebel, no céu de Calcutá, feliz constelação. É luz no corpo dela e tricolor colar. As de Maracatu, no azul de Zanzibar, ali meu coração zumbiu no gozo dela e mina aperta a minha. E no meio da pandemia, uma família criou um jogo bem interessante. Melaninas Sapiência. A bruma leve das paixões que vem de dentro. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento. E o sol quarando nossas roupas do varal. Como envolver as crianças com a ludicidade, com a brincadeira, em um contexto de pandemia, todo mundo dentro de casa. Bom, esse foi o desafio enfrentado por muitas famílias, mas a Claudenice e o Caetano conseguiram se sair aí muito bem com essa experiência. Conta pra gente. Claudenice, você é enfermeira da linha de frente de Covid-19, ficou afastada das crianças, teve esse desafio emocional, mas vocês conseguiram resolver de uma maneira muito criativa. Queria que você nos contasse um pouco desse comecinho do projeto que culmina aí no Melaninas Sapiência. Melanina Sapiência é a menina dos olhos. A princípio, como não tinha um conhecimento com o vírus, era incipiente no início da pandemia, a nossa decisão foi, vamos nos afastar. E aí aproveitamos o momento para que elas pudessem conviver um pouco mais com o avô do interior, que é idoso, 75 anos. E nessa ida e vinda, elas começaram a aguçar o olhar, um olhar diferenciado para a natureza, para as plantas, para as paisagens, e começaram a identificar as diferenças. Porque elas iam de carro, são 8 horas de viagem, e um tempão conversando sobre várias coisas, ela e o pai, que o pai incentiva muito essa questão. Também vem de uma família de artista, tem uma tia dela que é artista plástica, bem renomada em Recife, e aí com esse movimento de interação, de trocas, elas brincando em casa, quando retornaram para a casa do avô, começaram a desenhar as plantinhas e brincaram de jogo da memória. A gente viu aquilo e disse, tenho que transformar, tenho que multiplicar isso aí, passar para, de repente, para outras pessoas também, né? E foi onde eu editei os desenhos e priorizei menos interferências possíveis, deixando mais real o desenho delas, o olhar delas sobre aquelas plantas. A experiência foi muito boa, tipo, quando as crianças chegaram aqui em casa, a gente adorou, porque elas ficaram muito boas. Eu sempre gostei de natureza. Foi bem divertido, porque ver o nosso trabalho, nosso desenho, ficar pronto, foi uma experiência muito legal. Montar também foi tudo bem artesanal, sabe? Então, quando a gente ia montar, às vezes a gente brincava. Vocês estão ficando famosas, não é verdade, Joana? É, sim. A gente criou o canal da Melanina Sapiência, depois a gente começou a fazer um monte de vídeos sobre várias plantas e sobre jogos e entrevistas. Eu já escuto os teus sinais, a voz do anjo sussurrou. Como é que se chega em Melaninas Sapiência? Desde sempre, esse fervor das crianças, né? Pai, cria um canal para mim. E a gente disse, eu não posso criar um canal como vários outros aí comuns, né? E a gente tem que criar um canal com algum propósito. E aí juntou, tipo, as duas irmãs com as melaninas diferentes, de ver disso aí, veio das diferenças de cor das duas, criando uma sapiência, um pensamento positivo para frente. Nós precisamos trabalhar essa questão com Joana, porque Joana é filha do coração, então ela tem alguns desafios a mais que Laura.
E aí tentamos, de algum modo, trabalhar essas questões também nas postagens do Instagram, nas nossas discussões, fomentar, porque é necessário trabalhar essas questões com as crianças. As crianças, nós não nascemos preconceituosos, nós aprendemos a ser preconceituosos e a segregar. Então, o objetivo maior do Instagram das Melaninas Sapiência é trazer essas discussões, fomentar essas discussões entre as crianças. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. O paredão de som se populariza pelo Brasil tocando pagode, funk ou tecnomelody. A moçada tá presente e se amarra na aparelhagem. Paulino Paredão, e aí? Soneca Paredão, e aí? O paredão, ele é um derivado lá do Sound System jamaicano. Eu sou do interior da Bahia, você também, né? Eu me lembro muito bem, eu criança, dos principais meios de publicidade no interior eram os carros de som, né? Os eventos de paredão, a origem dele aqui no Brasil vem dos eventos de esporte, de carro de som. Você tinha os carros de som, né, de sons que eles iam para os eventos, então você tinha premiação. E aí veio um cidadão que resolveu colocar esse som no porta-mala, e desse porta-mala ele começou a colocar luzes, e dessas luzes ele, não muito satisfeito, tirou isso, botou essas caixas para o lado de fora, pegou uma ornamentação de som, e aí ele pega aquela estrutura e joga em cima de carrocinha de transporte. Ele hoje pega um caminhão, onde ele monta um paredão, onde ele aperta um botão, ganha dimensões de trio elétrico. Comprei um carro e botei um som na mala, 2 bocas de 12. Aí criou minha paixão pelo som automotivo, resolvi fazer um paredão e criei uma família chamada Chacal Paredão. Paredão, geralmente, é aquelas carretinhas com som em cima. E som de mala é o que a gente monta na mala do carro. Geralmente, quem tem um som de mala, chega, abre em qualquer lugar. Não se preocupa se está incomodando, se tem autorização ao evento, está nem aí para nada. Como é que esses eventos mobilizam a economia? Quando eles são realizados dentro de uma cidade, existe uma pré-divulgação dentro da cidade. Isso mobiliza supermercado, isso mobiliza toda uma questão de estética corporal, roupa, sapato, né, água, o pessoal que vende bebida. Você tem documentado os paredões de Feira de Santana e da cidade de Cachoeira. Quais são as particularidades desses paredões dessas cidades? Em Feira de Santana eu percebi uma coisa que era muito assim. Não tocava, por exemplo, o samba de roda. Não tocava com frequência, por exemplo, o reggae. E quando você vai para a cidade de Cachoeira, a gente percebe que existe essa particularidade lá. Eu sou um produtor de eventos de paredão, né? Então eu levava uma câmera para dentro dos eventos e fotografava. Ao entrar no curso de cinema, eu falei, poxa, a gente precisa criar um documentário desse. Eu sinto que tem pessoas que não conhecem um evento de paredão. A gente é muito criminalizado. Eu lembro que eu fiz a minha primeira música para divulgar o meu brigadeiro, que era a minha fonte de renda naquela época. E foi através dos paredões que me animou, né, para gravar mais músicas. Eu canto pagode baiano, que é um ritmo que ele depende dos paredões, de certa forma, para circular. É uma música que ela é feita para bater nos paredões. Os paredões, eles aparecem nos meus clipes, né? O objeto paredão, ele é utilizado esteticamente para o audiovisual. Quando você vai fazer uma composição, ela já tem o BPM do pagodão para paredão, que antigamente era mais rápido, né?
era 130 batidas por minuto. Hoje em dia, a batida do pagodão é 105. O segredo de uma música é o cantor investir na qualidade. A música tem que ter boa e o hit da música também voga muito. A batida dela voga demais. O Soneca Paredão foi o único paredão que desfilou no circuito oficial do carnaval, viu? Rapaz, foi uma emoção muito grande, viu? Passar ali onde fica aquelas câmeras, o prefeito em cima, o governador, o comandante geral. Na verdade, eles olharam para o paredão e não entenderam nada. Tá aí, sempre muito bacana dançar, curtir, mas ainda não é momento da gente aglomerar. Então, se puder, fique em casa. Se sair, use máscara, leve o álcool em gel, lave sempre as mãos. Cuide de si e ajude a cuidar do outro. Um beijo grande para vocês, boa semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Já matei mais um, do meu jeito envolvente, botando a chapa quente, causando um zum, 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 causando um zum, 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 entre becos e vielas, rainha da favela.